Muito bem, chegámos ao último episódio da Pilha de Livros desta semana. Estamos no episódio número 161 e hoje vamos falar do TikTok, como eu prometi ontem. Mas antes disso, o livro de ontem, A History of Water, que se chama em português A Torre dos Segredos, lembrou-me outra coisa que eu era para dizer ontem, mas depois escapou-me, mas lembrou-me algo sobre a forma como um escritor pode ou não passar muitos anos a escrever um livro. E este livro certamente que exigiu anos de investigação, tal como muitos outros livros, e é por isso que é um livro que provavelmente não poderia ter sido escrito em Portugal. Há livros académicos muito profundos em Portugal, mas em geral resultam de investigações prévias que o académico já estava a fazer e que depois passa para livro. Investigações que foram feitas no âmbito de um centro de investigação, de uma faculdade, ou seja, são investigações que já existiam e que depois passam para livro. Isso existe e há livros muito bons feitos assim. Agora, o que é muito mais raro em Portugal é ver um projeto de investigação que se desenvolve para um livro pago pela própria editora que vai publicar o livro. E no mundo anglo-saxónico, e não só, em França provavelmente também é assim, na Alemanha, em outros países, muitas vezes as editoras recebem projetos de, eu estou a falar de não ficção, não de livros de ficção, mas nos projetos de não ficção, as editoras recebem propostas que são como se fossem quase aquilo que no cinema é o treatment, ou seja, uma ideia geral sobre a história, ou sobre o que é que vai ser feito. As editoras gostam da ideia ou não, e se gostarem, pagam um adiantamento ao escritor que pode então passar algum tempo, ou muito tempo, a investigar para escrever aquele livro. A investigação é feita mesmo para o livro. E porquê que cá não acontece isso? Pelo simples facto de termos um mercado pequeno, as editoras não têm o dinheiro suficiente para pagar a um escritor aquilo que ele precisa de receber para poder viver a fazer só aquilo, investigar aquele livro apenas. Adiantamentos no mundo anglo-saxónico a autores, antes do livro ser escrito, de 50 mil euros ou 100 mil euros, não são assim tão raros. Claro que também não são, provavelmente, comuns, mas são relativamente... existem. É possível encontrar pessoas que fazem isto. Ou então que recebem royalties de livros anteriores que permitem viver a escrever apenas, e valores deste tipo. Ora, isto em Portugal é absolutamente impossível. Os adiantamentos são sempre muito... pequeninos, se é que existem, na grande maioria dos casos não existem, os autores recebem depois as royalties, e por isso estou a falar, portanto, neste sentido de haver um processo de escrita com o objetivo de criar aquele livro. Portanto, todo o processo é diferente, os livros são muito mais rápidos e tudo isto, toda esta questão económica tem um impacto nos livros que existem e naquilo que de facto é publicado em cada um dos mercados. Estes fatores são importantes. Bem, mas eu lembrei-me disto porque era algo que gostava de ter falado ontem, não falei, mas hoje queria falar do TikTok. Porquê? Porque o TikTok é uma rede social curiosa. Não sei se algumas das pessoas que estão a ouvir já terão ido ao TikTok, alguns terão uma conta, outros não, mas é uma rede social curiosa porque é muito associada a pequenas danças, a danças adolescentes, a algo muito fútil, mas é curioso porque eu já estive e já experimentei várias redes sociais, algumas uso mais, outras menos, e muitas vezes também publico coisas porque gosto de partilhar aquilo que sei, às vezes gosto de criar também textos e vídeos, o que for, para partilhar, e fui experimentando em vários sítios. E o TikTok tem esta característica, se a pessoa vai lá e procura ativamente temas que lhe interessam, rapidamente o famoso algoritmo por trás do TikTok acaba por nos mostrar muitas outras coisas que são muito interessantes. É preciso fazer aquele pequeno esforço inicial de ir procurá-las. Há vídeos sobre matemática, sobre ciência, sobre livros, sobre tudo e mais alguma coisa, e alguns deles bastante interessantes e bastante profundos. Sobre linguística, por exemplo, há muitos vídeos sobre linguística e muitos deles muito bem feitos e muito... O que é bem feito no TikTok, curiosamente, há uma cultura naquela rede social que não exige um grande investimento na produção, cheia de luz e cheia de maquilhagem, o que pode parecer um pouco contraditório em relação à imagem que o próprio TikTok tem na cabeça de algumas pessoas, mas se uma pessoa quiser fazer um pequeno vídeo explicar um tema, pode perfeitamente ter pessoas a ver, e o TikTok consegue pegar no vídeo e mostrar a pessoas que estão interessadas, e funciona bastante melhor nesse aspecto do que muitas outras redes sociais. Tem sido interessante esta minha experiência e acabei por criar alguns vídeos sobre a língua portuguesa que chegaram a várias pessoas que talvez nunca teriam chegado ao meu trabalho se não fosse aquela rede social. E isto também me leva a outra coisa, outra reflexão, se quisermos, é que por vezes
as imagens que nós criamos das coisas, neste caso uma rede social, bloqueiam-nos o acesso a coisas que também são boas. Nós temos esta imagem de que aquilo é uma rede fútil e acabamos por não perceber que, claro, que no meio de toda aquela futilidade tem a ver com a humanidade. Nós somos humanos e por isso temos muito fútil também. No meio daquilo tudo temos lá muita coisa interessante em todas as áreas. Em matemática, ainda agora estava a ver um vídeo sobre matemática que me estava a explicar algo que eu não sabia e que achei, de facto, bastante interessante, e se calhar há outras pessoas que vão ver vídeos que eu faço sobre a língua portuguesa e também acho interessante, não sei. Eu espero que sim, mas não posso garantir, não posso ser juiz em causa própria, claro. Por isso vou deixar aqui também na descrição um link para... Ou melhor, não vou deixar porque já aconteceu anteriormente o Spotify, que é uma das formas como muitas das pessoas ouvem aqui a pilha de livros. O Spotify é um pouco malandro. Uma vez eu fiz um link para um vídeo de YouTube e o Spotify bloqueou-me o episódio porque não queria que ninguém fugisse. Portanto, não vou deixar link nenhum, eu não quero que as pessoas percam o episódio da pilha de livros, mas vou, isso sim, convidar a que, se quiser, se tiver tempo, este fim de semana, vá ao TikTok e procure o meu canal. Eu estou lá como Marco Franco Neves, tudo junto, @Marco Franco Neves, tudo junto, e veja se gosta dos vídeos. E depois, não é por isso, não é só para ver o meu canal, porque na verdade já deve estar enjoado de me ouvir todos os dias seguida a pilha de livros. É apenas para começar, procure vídeos de temas que interessam. No princípio vai ser um pouco assustador, porque vai encontrar muita coisa que não interessa nada, mas depois com muita rapidez começa o algoritmo começa a conhecer-nos e começa a mostrar-nos coisas bastante interessantes em todas as áreas. Por exemplo, há um autor que eu sigo que faz crítica textual bíblica, não com um cariz propriamente religioso, mas sim com um cariz académico, científico, e que mostra muito sobre civilizações antigas, sobre a história daquele livro, ou conjunto de livros tão importante, e aprendemos muito com aquele autor. Por isso é o meu convite para o fim de semana. Se chegar lá e ficar perdido no meio de vídeos de adolescentes e jovens, ou a dançar, ou a pregar partidas, enfim, há coisas piores na vida. Espero que goste desta pequena exploração. E, entretanto, este fim de semana também conto, espero eu, começar a ler o livro sobre Camões e Damião de Góis. E espero eu, será um livro muito interessante. Depois trarei notícias para a semana, se conseguir ler alguma coisa suficiente para dizer seja o que for, durante o fim de semana. Bom fim de semana, muito obrigado por estar aqui aí desse lado nesta pilha de livros e até breve.